Ok, doutora. Boa noite, um prazer enorme estar aqui com vocês, recomeçando esse ano de trabalho do nosso comitê, do nosso GT de Ligas, da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, e vamos inaugurar com chave de ouro, né? Com a presença aqui do professor Lotufo, que é, todos sabemos, um ícone nesse assunto, com a presença do Dr. Cláudio, que é o nosso presidente da SOPERJ, e estou muito feliz e muito honrada da gente poder fazer essa apresentação hoje. Então, conforme a gente tem de rotina, a gente convida os alunos para apresentar seus trabalhos, eles vão fazer a apresentação deles, o Matheus, a Mariana e a Letícia, que são alunos queridos, super interessados, aqueles assim que dão um prazer enorme na gente trabalhar com eles. E estou aqui vendo pessoas especiais que estão entrando na live. Fico muito feliz com isso. Meus agradecimentos ao Diego, que é o nosso, eu digo aqui que é o nosso anjinho da guarda, que ele ajuda a gente nas todas as dificuldades que a gente tem lá com essa parte de TI, na SOPERJ. E então eu vou passar a palavra para os alunos, eles vão apresentar o trabalho e depois eu vou comentar rapidamente e passar a palavra para o nosso palestrante, que é o professor João Paulo Lotufo. Ok? Meninos, a palavra é de vocês. Obrigada, vou compartilhar aqui a apresentação. Pronto. Tá aparecendo certinho? Sim. Então, tá ótimo. Uma boa noite para todo mundo. Me chamo Mariana. Vou apresentar aqui esse trabalho que a gente fez sobre cigarros eletrônicos, né? E os riscos à saúde e adesão entre os jovens. Foi um trabalho que a gente fez em forma de seminário, né? Com orientação da professora Elizabeth. Fizemos, né? Eu, o Matheus e a Letícia, que estamos aqui. E também outros alunos, né? O Antônio, a Gabriele, esses que estão aí, orientados pela professora Elizabeth. E como é esse nosso trabalho, né? Para começar, a gente parte, né, do princípio de que esses dispositivos eletrônicos para fumar, né, que são conhecidos como cigarros eletrônicos, vapes, pods, entre outros, né, eles são disfarçados por sabores e aromas para serem atrativos, né? Então, eles dão essa ideia de ser uma boa alternativa porque ele aparenta ser mais inofensivo do que o cigarro convencional. Mas, de acordo com o INCA, esses dispositivos eles têm altos níveis de toxicidade e eles podem ser tão prejudiciais quanto comparados ao cigarro tradicional, já que, né, eles combinam substâncias carcinogênicas com outras substâncias nocivas que mascaram todos os efeitos danosos dele. Então, eles trazem esses sabores, os cheiros e tudo mais para mascarar todos esses efeitos que a gente tem ruins. Então, de fato, o que a gente vê de uns tempos para cá é que isso está se tornando uma epidemia praticamente, né? Muitos jovens usando e começam a usar muito novos e achando que é legal, que são descolados, né? Mas a verdade é que isso vai ter consequências futuras. E aí a gente trouxe aqui, né, a curiosidade, que em torno de 15 segundos depois de você tragar, 25% da nicotina ela vai atingir o sistema de recompensa, produzindo um reforço positivo e propiciando uma grande sensação de prazer, melhora no desempenho cognitivo, maior controle sobre o estímulo e as emoções negativas e diminuição da ansiedade e do apetite. Então, você tem essa sensação de prazer e um bem-estar intenso e duradouro e gera uma memória boa, né, para o seu organismo. Então, isso tudo leva cada vez mais a buscar nicotina e tudo mais, fazendo com que a pessoa se torne dependente disso. E aí, os nossos objetivos, né, nesse trabalho, como objetivo geral, né, a gente tinha
como abordar os riscos à saúde e adesão ao uso do cigarro eletrônico entre os jovens e adultos. A gente investigou ali uma faixa etária de 18 a 40 anos, e o nosso objetivo específico, né, identificar o conhecimento sobre o uso de cigarros eletrônicos, se as pessoas que usam realmente conhecem o que elas estão usando, se elas usam conscientes, né, do que elas estão fazendo, e analisar a correlação entre o uso de cigarro tradicional e o cigarro eletrônico. E também relacionar o uso de cigarro eletrônico com a ansiedade, porque tem muita gente que fala, né, que melhora, sente melhor a ansiedade, como justamente estava falando aqui, por causa dos prazeres, das boas sensações. A partir disso, na nossa metodologia, a gente fez uma busca bibliográfica, a gente pesquisou artigos em português e inglês no Cielo, na PubMed, no Google Acadêmico, e as cartilhas também do Ministério da Saúde. E os nossos escritores, né, a gente usou as palavras cigarro eletrônico, jovem, saúde, ansiedade, vaping, vapor, cigarro convencional. E aí a gente selecionou 11 artigos publicados entre 2012 e 2022. E aí nossos critérios de exclusão, né, foram os artigos que tivessem mais de 10 anos desde a data de publicação e artigos que tivessem a classificação de Web Qualis inferior a B3. E aí nós fizemos o nosso questionário, tudo bonitinho, com base em toda a nossa busca bibliográfica. E aí nós entrevistamos 215 indivíduos, dentro destes, né, 203 são jovens adultos. E aí foram distribuídos questionários, juntamente com o termo de consentimento livre esclarecido, e o formulário foi distribuído por meio de um link no Google Forms, que foi veiculado pelo WhatsApp, Instagram, tudo. A gente divulgou para conseguir o máximo de pessoas possíveis. E aí a gente usou, dentre, né, os questionários, a gente usou o GAD-7, que é um questionário usado para transtorno de ansiedade generalizada, né? São 7 perguntas, vai mostrar mais ali, vai mostrar direitinho. Levantamento Nacional de Álcool e Drogas e o Global Health Professionals Students Survey. E aí agora os resultados com o Matheus. Então, boa noite. Mais uma vez, né, agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho. É um trabalho que a gente, quando desenhou ele inicialmente, a gente não tinha essa ideia de que geraria um interesse tão grande quanto está atualmente e que gerou também repercussão dentro da própria faculdade. Até hoje a gente fala sobre esse trabalho e também sobre alguns acontecimentos recentes que a gente teve com o uso de cigarro eletrônico, a questão de proibir internamente e gerar repercussões, de a pessoa usar escondido e tal. Então é sempre importante a gente trazer esse trabalho para reforçar que a amostra que a gente tem dos 203, que responderam praticamente todas as fases dos questionários, é muito relacionado com o local que a gente está. Então, os alunos da Universidade de Estácio de Sá, do Campus Città, são grande parte dessa amostra. Então, aqui nos dados sociodemográficos, a gente tem principalmente a questão do sexo feminino, respondendo mais os questionários do que o sexo masculino, então nossa amostra é majoritariamente feminina. E a idade dentro desses adultos jovens, a gente tem até uma boa mescla de idades, então de 18 a 21 a gente tem 18%, e 22 a 25, que é a maior parcela, são 32%, e o restante também fica entre 10 a 20%. Pode passar, por favor. A questão de raça-cor também é muito relacionada ao espaço que a gente tá. Então, é um espaço majoritariamente de pessoas da raça-cor branca. Então, isso acabou também refletindo nos nossos a nossa amostra como um todo, né, que também é bem relacionada ao espaço que a gente está. Entretanto, a gente também tem uma amostra relativamente significativa de outras raças-cor. No Estado Civil, a maioria é solteiro, mas também tem uma parcela significativa de casados. Então, também traz um pouco desse público. Pode passar. Polaridade, como a gente acabou atuando no nicho de jovens adultos entre 18 e 40 anos, a maioria ou superior incompleto ou superior completo, e, e atualmente a maioria reside com os pais ou os responsáveis, porque são a maioria alunos de medicina, né?
Então, eles acabam residindo ou com os pais ou responsáveis, ou outros que seria basicamente outras formas de convívio, principalmente alunos que vêm de fora e acabam morando no Rio de Janeiro durante o curso. Pode passar. É um dado interessante, a maioria não reside com fumante, e dentro de fumante a gente deixou claro que poderia ser tanto de cigarro tradicional quanto também de cigarro eletrônico. Então, é um dado interessante porque a gente, principalmente esses alunos que vieram para o Rio para estudar, poderiam conviver com outros que também utilizam cigarro eletrônico, então poderia residir, mas a maioria não, a maioria não reside com fumante, e foi principalmente um dado interessante relacionado a isso. Pode passar. E aí a gente começa com nossas perguntas direcionadas, principalmente com o hábito, com a utilização dos derivados da nicotina e dos próprios cigarros tradicionais também. Então, a pergunta direcionada que limitou o número de respostas foi que a seguinte, né? Se você fumava cigarro tradicional ou eletrônico. Então a gente dividiu em uma amostra que não fumava, 58%, uma que fumava apenas cigarro tradicional, que é uma amostra bem pequena em relação a que só usa o cigarro eletrônico, e o que usava tanto cigarro eletrônico quanto cigarro tradicional seria de 9%, aproximadamente 10%. Então, um dado que chamou a atenção que esses alunos, né, da Estácio, eles utilizam o cigarro eletrônico majoritariamente e não utilizam tanto o cigarro tradicional em comparação ao cigarro eletrônico, mesmo sendo algo mais novo. Então, pode passar. E aí a gente começa a tratar das informações sobre o uso, a utilização de cigarro eletrônico dentro dessa população. Então, anteriormente, os que responderam que fumavam ou cigarro tradicional, cigarro eletrônico, ou as duas formas, responderam as seguintes perguntas, né? Qual era a idade quando utilizou pela primeira vez o cigarro eletrônico? Nesse caso, ou que utilizava o cigarro eletrônico ou utilizava ambos. E o que mais chamou a atenção para a gente foi principalmente a faixa etária de 16 e 18 anos, que a gente achou que é bem relevante, de 20% em comparação ao que a gente viu também em trabalhos recentes. E um dos motivos que a gente está aqui também, porque é uma faixa etária que conversa muito também com pediatria, então a gente queria reforçar essa questão da idade entre 16 e 18 anos, sendo o primeiro contato. E muitos desses já estão em idades mais avançadas e tiveram o primeiro contato entre 16 e 18 anos. Porém, a maior faixa seria entre 19 e 21, um pouquinho mais velho do que essa faixa que a gente destacou. Pode passar. Isso é um dado mais qualitativo, que foi bem interessante, porque a gente conseguiu avaliar, de certa forma, qual foi o motivo inicial para começar a utilizar o cigarro eletrônico. E o que mais foi respondido foi a questão da curiosidade própria. Por muitos amigos utilizarem, a pessoa também resolveu utilizar. Junto, né, obviamente, né, por curiosidade mesmo dela ser influência. Essas duas características, né, tanto por curiosidade própria, por influência também, elas conversam muito, então pode ter uma duplicidade em relação à resposta. Para aliviar a tensão, a questão da ansiedade, que foi um dos motivos, objetivos específicos, e basicamente o que é mais relevante desse dado qualitativo seria isso. Pode passar. A frequência da utilização do cigarro eletrônico, 16% utiliza todos os dias. O esporadicamente não tem um dado fixo semanal, mas utiliza muito em eventos ou por um aniversário, algo do tipo. Então, a maioria utilizaria de forma esporádica, porém, uma parcela significativa utiliza todos os dias. Então, isso é interessante para a gente, principalmente a questão da dependência que foi trazido pela Mariana na introdução. Pode passar. A pergunta em relação ao andamento da utilização, se isso seria algo esporádico ou não, se seria só, né, durante o curso, se seria
posteriormente a algo que geraria uma dependência, se eles têm noção que poderia gerar uma dependência ou não. Então, daqui a 5 anos, se essa pessoa se imagina fumando cigarros eletrônicos, provavelmente não foi o que teve mais respostas, com certeza não, mas uma parcela já tem uma consciência de que isso pode gerar um vício e durar mais de 5 anos, aproximadamente 20%. Pode passar. E aí, agora, são os específicos de ansiedade, principalmente para trazer algum dado associativo. A gente não consegue demonstrar de uma forma de risco e retorno, justamente porque foi algo transversal. Então, ao longo do tempo, se a gente transformar isso aqui numa coorte, a gente pode talvez avaliar melhor o risco de desenvolver uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado. Então, aqui a gente teve dados bem mesclados, nada que tenha merecido tanta nota nossa em relação às respostas. Então, a primeira seria se sentir nervoso, ansioso ou tenso nas últimas 2 semanas. Todas as perguntas do GAD-7 são nas últimas 2 semanas. E aqui está bem mesclado, é mais de 7 dias, nenhuma vez, então é bem mesclado entre esses dias. Cada resposta tem um score, o nenhuma vez seria 0, e o mais 7 dias seria 3, e no final tem um score total que consegue classificar em diferentes escalas de rastreio de ansiedade. Pode passar. E aqui também a questão dos outros tópicos do GAD-7, né? Não se sentiu capaz de impedir ou de controlar as preocupações. A maioria não teve essa característica tão visível, porém, outros tiveram entre 2 a 3 dias um dado de pontuação 1, que já teria uma significância maior. O sentiu dificuldade para relaxar, por também ter uma característica do curso de medicina ser um curso muito desgastante, já tem uma parcela um pouco maior do score 1 do que da questão das preocupações. Pode passar. Se sentiu aborrecido ou irritado também, é sempre essa questão do primeiro score de 0 a 3 ter uma pontuação maior do que os demais, sendo um pouco mais leve. E a questão do medo ou pânico como algo horrível que pudesse acontecer, uma questão de uma síndrome mais do pânico mesmo, não foi tão presente quanto as demais perguntas. Pode passar. E aqui a pontuação final adaptada, onde a gente consegue ter um indicativo. É sempre importante destacar que o GAD-7 ele não dá nenhum tipo de diagnóstico, obviamente, mas ele é um indicativo para você procurar uma assistência adequada e investigar se você tem ou não um transtorno de ansiedade. Então, a maioria ficou entre ansiedade mínima ou ausente ou ansiedade leve, que é quando você tem uma pontuação abaixo de 7 ou abaixo de 4. Isso pode ter influência ou não no cigarro eletrônico, é sempre bom de reforçar isso, porque, como a gente viu anteriormente na introdução, o uso do cigarro eletrônico ativa o sistema de recompensa dentro do sistema límbico. Então, isso pode gerar uma diminuição de uma ansiedade severa para uma ansiedade leve. Porém, isso também pode influenciar a dependência num quadro inicial de ansiedade. Então, analisando esses dados posteriormente, transformando isso provavelmente numa coorte, a gente consegue avaliar melhor se isso pode ser uma tendência crescente de ansiedade ou se a utilização do cigarro eletrônico foi uma forma daquele paciente que tem um transtorno de ansiedade diminuir um pouco isso de uma forma não tão adequada. Pode passar. E as informações sobre o conhecimento das substâncias nocivas, o que pode causar a utilização frequente, que é a última parte do nosso questionário, seria perguntando para o usuário como ele classifica o nível de conhecimento dele sobre o que ele está utilizando. Aqui, a maioria afirma que não conhece tão bem, conhece um pouco sobre o conhecimento sobre o cigarro eletrônico, sobre aquilo que ele está utilizando, que ele está fumando, e 16% disse que conhece muito bem, a menor parcela, e a parcela intermediária seria que não conhece nada, 19%. Bem significativo, a nosso ver. Pode passar.
Comparado com os cigarros convencionais, você acredita que o cigarro eletrônico é menos prejudicial, mais ou igualmente prejudicial? 50% aproximadamente acredita que é igualmente prejudicial, mas a gente também vê isso relacionado ao dado inicial, que já foi divulgado em algumas pesquisas também, que é mais prejudicial também tendo uma parcela significativa de 30%. Então, mesmo a pessoa que utiliza, ela teria consciência que e aquilo pode gerar um prejuízo a curto, médio e longo prazo. E a pergunta seguinte seria se fumar cigarro eletrônico em rodas de amigos aumenta a chance de adquirir doenças transmissíveis, como herpes, tuberculose e outras transmissíveis também. Então, a maioria disse que sim, 86%. Então, as pessoas que utilizam dentro da nossa amostra que a gente analisou, elas têm essa noção, até pela questão do local que a gente está, de ensino superior, então elas têm uma consciência dos riscos que isso pode gerar, mas continuam utilizando o cigarro eletrônico mesmo assim. Pode passar. E aí agora a Letícia vai complementar na discussão e na conclusão. Boa noite, gente. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje apresentando esse trabalho nosso, que traz um tema tão relevante, importante de ser discutido, e principalmente por estar tendo a oportunidade de discutir esse tema com pessoas que são inspirações para a gente, né, que estamos trilhando o nosso caminho aí na medicina e na pesquisa. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui para a discussão. Então, para iniciar a nossa discussão, a gente trouxe um ponto que apresenta uma controvérsia, porque o Ministério da Saúde nos disse em 2016 que a nicotina ela provoca neuroadaptações, levando a uma superregulação dos receptores nicotínicos. E isso, né, favorece tanto a dependência e também a síndrome de abstinência, isto é, quanto mais nicotina você oferece para o seu organismo, mais nicotina o seu organismo ele vai querer. Mas também, em contrapartida, no estudo realizado em 2016, foi relatado casos sobre que relatam, né, a redução do desejo e sintomas de abstinência, principalmente a ansiedade, após 10 tragadas de um dispositivo, né, de um cigarro eletrônico de segunda geração. Então, esse foi um tema também que entrou dentro da nossa discussão e que a gente também procurou avaliar com os nossos questionários. Pode passar. Vamos lá, passou agora para mim. Então, outro ponto também da nossa discussão é sobre a falta de informação e sensibilidade dos usuários sobre o uso, né, desses dispositivos. E, enfim, assim, desde a introdução desses dispositivos no mercado, os cigarros eletrônicos eles se tornaram populares muito rapidamente e o controle também da venda, como a gente também estava discutindo, ele é muito frágil, a regulação ainda é muito frágil e embrionária em muitos países. E, nesse sentido, né, é justificável essa falta de informação e de sensibilidade dos usuários sobre esse uso regular desses dispositivos. E, embora muitos indivíduos eles acreditem que esses efeitos nocivos eles sejam menores, né, quando a gente compara com o uso do tabaco e dos cigarros tradicionais, a literatura nos mostra que o cigarro eletrônico ele pode ser sim considerado tóxico e até levar à morte, tendo em vista que os cigarros eletrônicos eles possuem doses equivalentes ou ainda maiores de nicotina quando a gente compara com os níveis de nicotina existentes no cigarro tradicional. Outro ponto também é que apenas durante o período da pandemia houve um aumento de 3% em fumantes de cigarros eletrônicos na população a partir de 18 anos ou mais. Estima-se também que metade dessas pessoas que consomem o cigarro eletrônico ou já experimentaram esse dispositivo, eles nunca foram consumidores de cigarro convencional.
E esse mesmo estudo que a gente analisou, ele aponta também que os usuários desses dispositivos, eles correm 4 vezes mais risco de experimentar o cigarro convencional e 4 vezes mais riscos de se tornarem tabagistas. E considerando o perfil dos usuários, estima-se que em 2019, aproximadamente 70% apresentavam entre 15 e 24 anos e 90% não eram fumantes de cigarro tradicional. E agora chegamos à nossa conclusão. Então, diante de tudo que a gente estudou da literatura e também de dados que a gente coletou, né, com os nossos questionários, os resultados apresentados, eles estão de acordo com aquilo que a gente viu na literatura, tendo em vista que 63,5% dos usuários de cigarros eletrônicos que foram entrevistados, eles têm classificação sugestivas de quadros de ansiedade leve, moderada ou severa. Mas, como o Matheus disse, com essa pesquisa não é possível identificar qual é a relação que existe, né, entre ansiedade e o cigarro eletrônico, no sentido de a gente não pode afirmar que o cigarro eletrônico ele causa ansiedade ou que o cigarro eletrônico ele vai diminuir a ansiedade. Até na literatura mesmo, como eu citei lá na discussão, existe essa controvérsia, né, em relação à crise de abstinência, que tem como principal sintoma também a ansiedade. E nos nossos próprios resultados, né, também existe essa controvérsia, porque quando a gente fala que 63,5% dos usuários de cigarros eletrônicos que foram entrevistados, eles têm quadros sugestivos de ansiedade, ao mesmo tempo a gente observou também que o percentual de quadros moderados e severos, ele corresponde a um valor bem inferior aos quadros leves e mínimos. Então, a maioria dessas pessoas que relataram, né, Está sem voz. Letícia, está preso o seu microfone. Agora foi? Foi. Faz tempo que está mutado? Foram uns 10 segundinhos só. Ah, tá. Então, deixa eu voltar aqui o meu raciocínio, né? Então, eu estava falando que os nossos resultados, eles estão de acordo com o que a gente colheu, né, que existe na literatura sobre o assunto. Estava falando também que 63,5% dos usuários de cigarros eletrônicos entrevistados relataram quadros de ansiedade leve, moderada ou severa, mas como o Matheus já havia falado, a gente não tem como dar uma certeza de que o cigarro eletrônico causa ansiedade ou a ansiedade é amenizada com o uso de cigarro eletrônico. A gente não tem como revelar isso, né? Mas que também, como a gente observou no nosso trabalho, apesar de 63,5% dos entrevistados relatarem esses quadros de ansiedade, a maior parte dessas pessoas relataram quadros leves e mínimos. Então, como eu havia falado, né, não é possível estabelecer um paralelo claro sobre a influência do cigarro eletrônico sobre os quadros sugestivos de ansiedade. Pode passar. Mas aí também é importante que eu vou citar agora a importância, né, de se estudar mais sobre esse assunto, que é tão importante, né, que é tão atual e que a gente ainda tem pouca informação, né, do que pode acontecer, enfim. E além disso, também a gente concluiu que a indústria ela mascara muito esses perigos que existem por trás do uso de cigarro eletrônico, porque cada vez mais elas fazem isso de uma forma atrativa, com embalagens coloridas, com cheiro agradável, gosto agradável, de diferentes sabores, o que torna mais atrativo, né, o uso desses dispositivos, ao mesmo tempo que mascara os perigos que estão envolvidos nesse uso, né? E em consonância com os artigos científicos analisados, os autores eles constataram uma baixa percepção de risco e conhecimento sobre a utilização de cigarros eletrônicos na população em geral,
e que isso pode estar atrelado ao método de divulgação da indústria que fabrica os dispositivos. Isso a gente observou quando nós estudamos a literatura, né, que está disponível em relação a isso. Enfim, diante de todo esse trabalho, de tanta informação que a gente buscou, é fundamental a gente deixar claro a importância da implementação de políticas públicas e também de uma maior e constante sensibilização dos jovens sobre o risco de saúde que eles estão submetidos, né, a usar esses dispositivos, visando sempre informar sobre os males físicos e mentais dos usuários diretos e também indiretos dos cigarros eletrônicos. É importante falar disso também. E, dessa forma, né, a gente espera evitar futuras consequências que a gente ainda não conhece, por ser algo ainda novo, né? Ainda temos muito tempo para observar quais, de fato, serão os problemas que essa nova geração de jovens vão ter que enfrentar como consequência do uso desses dispositivos. Isso. E essas são as nossas referências bibliográficas. E queria agradecer pela atenção. Eu é que agradeço aqui, não posso me furtar a elogiar os meninos pela excelente apresentação e dizer para vocês que eu estou muito orgulhosa, é muito bom a gente trabalhar com alunos interessados, sedentos pelo saber, e eu pude perceber isso nitidamente durante esse semestre que a gente trabalhou juntos. Então, assim, vocês estão de parabéns, só sucesso é o que eu espero para vocês, tá bom? Não posso deixar de colocar aqui o meu orgulho de ter sido professora de vocês, tá bom? E agora vamos passar para o professor João Paulo Lotufo, que vai nos brindar com essa enorme sabedoria dele sobre o tema. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Mariana, Matheus e Letícia, parabéns. Me lembro do meu primeiro trabalho que eu fiz quando era interno, que foi uma sarcoidose que apareceu na enfermaria, que eu nunca vi outra depois dessa, tá? Mas, enfim, é assim que a gente vai encontrando o nosso caminho, né? E parabéns também pela apresentação, vocês três falam muito bem, então de parabéns. Eu vou tentar agora colocar aqui a minha aula. Foi aí para vocês? Cadê o Diego? Ainda não. Ainda não, doutor. Ainda não. Não? Cacilda. Então, espera aí. Então, eu vou tentar de novo. É sempre assim. Eu tenho saudade da época que a gente tinha o projetor de slide, que era só trocar a lâmpada do projetor, já funcionava tudo. Então, peraí, deixa eu cancelar aqui. Pronto, então está aqui. Compartilhamento de tela, não é isso? E aqui tem que entrar a aula. Foi? Ainda não. Ainda não, doutor. Ainda não. Então, o que eu estou fazendo de errado aqui? E agora? Ainda não. Eita. Isso porque a gente treinou antes, né? Foi, estava funcionando tudo certinho, né? Diego, ajuda aí, professor.
Você quer passar daí, Diego? Mais fácil eu passar aqui, doutor. Então vai. Tá aí? Pode falar, doutor. Ok. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Esses dois casos não têm muito a ver com o nosso assunto de cigarro eletrônico, mas é para mostrar como a droga... Pode pôr o segundo aí. Como a droga está muito perto da gente, principalmente na pediatria. Então, esse primeiro caso é um recém-nascido de 15 dias, convulsionando no pronto-socorro, e teve uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado, foi para a UTI e acabou falecendo. E ele tinha uma alta dosagem de cocaína na urina. Ele evoluiu, então, a óbito por causa dessa intoxicação por cocaína. 15 dias de vida. Outro caso, 4 meses e meio, convulsionando, 4 horas no pronto-socorro. O pai tinha dissolvido um envelope de êxtase numa garrafa de água mineral para o seu consumo. A tia fez a mamadeira da criança com essa água e ofereceu 100 ml da mamadeira para a criança e ela convulsionou 4 horas seguidas. Pode passar o próximo. E aí, o que acontece? A droga está muito perto da gente. Pode passar. E aí, como é que qualquer droga está muito perto da gente, né? Mas o cigarro está mais ainda. Então, esse foi o cartaz que eu vi num congresso na Europa no ano 2000. É um cartaz que se autoexplica. Se os pais estão fumando, as crianças estão fumando também. E do lado aqui, a gente tem uma criança mascando uma goma de mascar com nicotina, isso na Índia. Então, uma criança de 6 anos já masca o gushika, que é essa goma de mascar com amêndoas, bastante doce, mas com nicotina. Então, uma criança dessa idade, aqui passivamente e aqui ativamente, já começa a receber a nicotina, que é o que vai viciá-la. Próximo. Aí veio a Convenção Quadro. Quer dizer, naquela época, no ano 2000, esse pessoal da Europa estava tornando os hospitais da Europa ambiente livre do tabaco. Só para a gente entender um pouquinho a história. Então, até o ano 2000, se fumava nos hospitais da Europa. E aí vem um grupo da Organização Mundial de Saúde com 6 estratégias de controle do tabaco. Então, políticas de uso e de prevenção, proteger as pessoas da fumaça do cigarro, oferecer ajuda para interromper o uso do tabaco, é tratamento, avisar as pessoas sobre os perigos do tabaco, impor proibições à publicidade, promoção e patrocínio, e aumentar os impostos. Foi feito no Brasil. Então, o Brasil é conhecido no mundo como um país que lutou contra o tabaco e venceu. Nós éramos 30% de fumantes, pode passar o próximo, e hoje somos 9,3% de fumantes, tendo passado um pouquinho, aumentou um pouquinho durante a pandemia, 9,8%. E aí eu vim para o Hospital Universitário da USP e acabei demorando 4 anos para tornar o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo ambiente livre do tabaco. Então, foi uma coisa bastante difícil, porque hoje é fácil você falar isso, mas eu tinha lá médicos que fumavam atendendo o paciente. Então, foi uma luta muito grande. E aí recebemos um prêmio do secretário da Saúde da época de tornar o hospital ambiente livre do tabaco em 2005. São Paulo só se tornou em 2009. Pode passar o próximo. E o Brasil só se tornou ambiente fechado livre do tabaco em 2014. Demorou-se 5 anos para o Brasil regulamentar a lei do ambiente fechado livre do tabaco, que foi engavetada lá em Brasília, durante um governo onde o ministro da Saúde engavetou essa regulamentação da lei. Apenas quando trocou esse ministro da Saúde,
é que veio o ministro e imediatamente colocou a coisa para andar. O grande problema é que depois, como não se podia fumar em ambiente fechado, a indústria correu atrás para ter alguma coisa para se fumar em ambiente fechado. E aí vem o cigarro eletrônico. E aqui a gente tem uma ideia, não pode fazer propaganda de cigarro na mídia, mas você tem uma propaganda indireta. Isso aqui é um carnaval, tá? Onde a indústria está fazendo a propaganda. É uma parada gay aqui, desculpe. Onde a indústria está fazendo a propaganda do cigarro eletrônico. Então, esse foi o grande problema. Pode seguir. E comparando aqui o corote no carnaval distribuído atrás dos trios elétricos. Então, veja, o tabaco já tinha uma ideia que quem fuma vive 10 anos a menos do que quem não fuma. Esse é o trabalho da Inglaterra, com médicos fumantes e médicos não fumantes. E veja que qualquer idade é interessante a gente largar o tabagismo, qualquer idade. Então, 10 anos a menos, em média, de vida para o fumante. Isso é muita coisa. Próximo. Pode passar isso. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem aqui a importância do cigarro, causando morte. Isso aqui é 2015, onde tivemos aqui 150 mil pessoas faleceram por causa do cigarro em um ano no Brasil. Todas as doenças tabaco relacionadas, infarto, DPLC, câncer, tabagismo passivo, doenças outras cardiovasculares. E nessa época, a gente tinha, em um ano, 220 mil mortes pelo Covid. Então, você veja que o número de mortes causada pelo tabaco era muito semelhante ao número de mortes anuais causadas pelo Covid. Eu sei que a gente chegou aqui quase 700 mil mortes, mas estamos falando num período do primeiro ano. Próximo. Então, o cigarro mata muito e diminui a chance de vida. E a gente vê que a experimentação do cigarro, assim como das outras drogas, e a Mariana, o Matheus e a Letícia mostraram ali que grande parte de quem começou a fumar cigarro eletrônico começou antes dos 25, e a gente sabe que o cérebro se desenvolve, na verdade, até os 25. Qualquer droga iniciada antes disso, a chance de dependência é maior. Então, o cigarro eletrônico está seguindo aqui o mesmo caminho das outras drogas. Próximo. Eu preciso lembrar que os pediatras que cuidam de crianças têm uma posição única para ajudar os pacientes e suas famílias com prevenção e tratamento. No nosso ambulatório de pediatria, o livrinho Cigarros Eletrônicos, Sim ou Não, é distribuído para todos os pacientes. Eles ficam numa mesa, num balcão, do lado da sala de espera, e eles podem pegar o livrinho para ter uma ideia do que é o cigarro eletrônico. Então, a gente tem que trabalhar a prevenção. Próximo. E o pediatra tem a principal responsabilidade no controle do tabagismo, tanto das crianças quanto dos pais. Pode passar. Se os pais fumam, eu tenho que atuar nos pais. Então, a desinformação é muito grande. E o jovem rebelde diz o seguinte: fumo porque eu quero, a hora que eu quiser parar, eu paro. E os pais não estão muito preocupados com isso. Quer dizer, eu tenho pais que fumam maconha junto com os filhos em casa. Eu tenho pais aqui que fumam hoje cigarro eletrônico ou narguilé junto com os filhos. Filhos adolescentes de 13, 14, 15 anos. Então, a opinião dos pais também é perigosíssima, né? Gostaria que meu filho não usasse drogas, mas estou feliz por ser apenas maconha. Então, a desinformação é geral, tanto do jovem, tanto dos pais e também dos médicos, como foi provado na fala anterior. Próximo. Então, a gente sabe, o cérebro se desenvolve até os 21. Por que a Ambev respeita os 21 anos lá nos Estados Unidos
E aqui ela faz a propaganda para o nosso jovem de 13, 14, 15 começar a beber. Esse é o grande problema. Pode seguir. E o cigarro eletrônico entra aqui também. A nicotina vicia mais do que as outras drogas. E a gente viu ali também na estatística que o pessoal mostrou, existe uma turma fraca dependente da nicotina, uma turma médio dependente, uma turma forte e depois fortíssimo dependente. Isso vai repercutir no número de cigarros fumados. Então, veja, eu tenho gente que já nasceu fraco dependente da nicotina. Esse camarada vai usar o cigarro eletrônico e, se ele quiser parar, ele para. Mas muita gente vai ficar dependente e, quando ele quiser parar, ele não consegue parar. Próximo. Pode ir? Isso aqui é a tabela de Ferguson para a gente saber se você é um médio, forte ou fraco dependente. Quanto tempo do acordar até o seu primeiro cigarro? Você dá uma nota aqui, se for 5 minutos, nota 3. Quantos cigarros você fuma? Se for mais de 20 cigarros, nota 2. Você tem nota 5, 5 e 6, você já tem uma dependência elevada da nicotina. E lembrar que cigarro eletrônico é nicotina, cigarro eletrônico é cigarro eletrônico vicia, cigarro eletrônico tem os malefícios da droga e assim por diante. Próximo. Não precisa dizer que esse camarada é um fortíssimo dependente da nicotina. Nessa época ainda não tinha cigarro eletrônico, pelo menos o teclado dele talvez estivesse em melhor condição se ele fumasse cigarro eletrônico, mas provavelmente não o seu pulmão. Próximo. Dosagem de nicotina na urina de crianças de 0 a 5 anos no pronto-socorro. Esse foi o meu primeiro trabalho em 2005 nessa área da dosagem da nicotina feita na toxicologia da USP. Então, 24% das crianças que vinham ao pronto-socorro tinham nicotina no organismo. Isto é antes da lei de 2009, que fique bem claro. Mas a gente vê aqui, por exemplo, se o pai aqui não era fumante, mas a mãe era fumante, tinham vários fumantes dentro de casa, o nível de nicotina, de cotinina, que é o derivado da nicotina, na urina, é muito maior do que os outros. Então, você vê que quando a mãe fuma, a mãe está mais perto da criança. Então, acaba tendo aí uma dosagem de nicotina maior. Próximo. Esse trabalho é citado em todos os trabalhos aí de nicotina, etc. Veja, como pediatra, eu sou pediatra, então eu tenho que trabalhar com os pais fumantes das minhas crianças asmáticas. E assim que eu montei um ambulatório para pais fumantes de crianças asmáticas. Eles estavam contemplando ali, achando que deveriam parar de fumar por causa do pulmão da criança, e aí a gente faz ele entrar numa ação e depois a manutenção sem cigarro. Lembrar que a recaída do tabagismo ocorre geralmente por problemas emocionais. Então, eu briguei com a minha mulher, me separei, pá, comecei a fumar de novo. E assim vai. Próximo. Então, essa ideia, a gente está começando... Então, veja, você tem a dependência química e você tem a dependência psicocomportamental, que é exatamente igual ao que está acontecendo com o cigarro eletrônico. A dependência química é dada pela nicotina, a dependência comportamental, todo aquele gestual de baforada, que parece assim o cara mais sexy ali, ou a menina mais sexy, dando aquela baforada tal, e aquilo chama a atenção. E a ansiedade leva muita gente a procurar esse vício. Próximo. E aqui, a nicotina, esse é o gráfico que a nicotina faz no seu organismo. Eu fumo, em 10 segundos a nicotina está no cérebro, isso acontece tanto com cigarro eletrônico quanto com cigarro normal. Então, é a mesma coisa. Então, o cigarro eletrônico também. Aí vai caindo o nível de nicotina, você fuma novamente. Vai caindo e você fuma novamente. E assim vai. Por que você fuma de novo? Abaixo dessa linha, você começa a ter
um saracutico pela falta da droga. A falta da droga, nicotina. Então, nesse momento, você tem a chamada fissura. E aí você fuma de novo, a nicotina vai para o cérebro e você fala, puxa, como é bom fumar. Então, isso funciona tanto com o cigarro normal quanto com o cigarro eletrônico. Agora, o nível de nicotina do cigarro eletrônico, isso aqui vai mais para cima. Esse é um dos grandes problemas. Próximo. Pode passar. E a síndrome da abstinência é essa aqui. Você fica mal-humorado, com insônia, irritado, ansioso, não consegue se concentrar. Eu tive uma professora da USP que ela estava enfisematosa com DPOC e ela disse o seguinte, doutor, se eu não acender o cigarro, eu não consigo dar aula. Então, você veja só o nível aí de dependência da nicotina. Próximo. E aí, o que acontece? Como é que a gente trata o tabagismo? Cigarro, esse é o nível de nicotina do cigarro em 1 hora. Esse é o nível do adesivo de nicotina, bem inferior ao nível de nicotina causado pelo cigarro, mas não mais suficiente para diminuir a síndrome de abstinência. E a gente pode associar a pastilha de nicotina 2 miligramas, que ela faz um pico. Então, nós temos a nicotina, ou seja, o tabaco é o tabagismo é a única situação de dependência que a gente usa a própria droga que causa dependência para diminuir a síndrome de abstinência. Só que, o que aconteceu com os jovens americanos dependentes de cigarro eletrônico? Não se conseguiu tratar muitos pacientes com o tratamento habitual da dependência de nicotina, ou seja, com adesivo e, eventualmente, com a bupropiona. Próximo. Muitos deles, o tratamento habitual do tabagismo não funcionou para o tratamento com o cigarro eletrônico, porque o nível de nicotina era muito mais alto. Próximo. Pode passar. E aí, então, veja, isso aqui você tem, só para conhecimento do pessoal, você tem um adesivo de 21 miligramas, cada cigarro tem 1 miligrama de nicotina, lembra disso. Se eu fumo 40 cigarros, vou pôr 2 adesivos de 21. Se eu fumo 60 cigarros, vou pôr 3 adesivos de 21. O meu recorde no ambulatório são 100 cigarros fumados, são 5 maços por dia. É um cigarro atrás do outro. O preço do adesivo é o mesmo preço de um maço de cigarro por dia. O maço está custando em torno de R$10. Se eu fumo um maço por dia, o preço do adesivo é o mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos sem adesivo nos setores que tratam tabagismo. O Ministério da Saúde não comprou na última gestão e, na verdade, para se repor esse estoque de adesivo de nicotina ainda vai demorar, porque existe uma fábrica que fabrica, ela põe um preço lá em cima, o governo não quer comprar e pagar aquele tanto, e assim vai. E os nossos ambulatórios estão sem medicação, que é o adesivo de nicotina. E isso afasta o paciente, porque o paciente vai à procura do adesivo, percebe? Mas cai a nossa frequência e cai aí a cessação do tabaco. Próximo. Lembrar que a bupropiona, próximo, é uma medicação que ajuda o indivíduo porque ela elimina a dopamina que seria eliminada pela nicotina atingindo o cérebro naquele setor ali que já se falou, ali em torno do núcleo accumbens. Então, ela ajuda também os ansiosos, principalmente os ansiosos relacionados à cessação do tabaco. Próximo. E aí, o que a gente vê? Veja, no nosso ambulatório, você demora algumas semanas para o indivíduo parar de fumar. O verde escuro é aquele que para de fumar. Primeira semana, segunda semana, terceira, quarta, quinta semana em diante. Por isso que o nosso ambulatório é um pouco diferente dos ambulatórios tradicionais. E daí, por que isso aí? Porque você precisa de mais tempo. Geralmente, o trabalho do INCA é de 5 semanas. Não, às vezes você precisa de mais tempo. A maioria demora mais tempo do que as 5 semanas habituais para parar de fumar.
Então, nosso ambulatório é um ambulatório contínuo. E aqui você tem, eu tinha um período aqui onde eu não tive medicação também, e a gente vê que sem medicação também dá para parar de fumar, menos do que com a medicação. E aqui eu estava testando a terapia de reposição de nicotina com a vareniclina, que já não estão produzindo mais, então ela já não entra no nosso estoque, está uma briga aí para voltar a produzir a vareniclina. Então, lembrar disso, sem medicação também dá para parar de fumar, que é a terapia cognitivo-comportamental. Próximo. Pode ir? Esse é um trabalho, só para que eu gosto de mostrar, porque durante a pandemia, onde se fechou tudo que é ambulatório, todo o serviço médico acabou fechando a parte de fisioterapia, de TO, psicologia, ninguém atendia mais ninguém. E o nosso ambulatório antabágico persistiu durante toda a pandemia. É isso que eu estou mostrando aqui. E eu fazia um atendimento por live, pelo celular. E a gente teve pacientes ali que pararam de fumar, em torno de 40%, é um bom número, pararam de fumar durante a pandemia, a gente fazendo um atendimento ambulatorial pelo celular. E eles vinham buscar o remédio, que naquela época tinha medicamento, eles vinham buscar uma vez por mês, e não toda semana, como era habitual. Então, a gente fornecia a medicação uma vez por mês, e aí eu conversava pessoalmente com eles, mas o grupo funcionou por WhatsApp. Próximo. A gente sabe que 33% de quem usa a droga, de quem fuma, vai partir para drogas ilícitas. Isso também acontece com o cigarro eletrônico. Antigamente, quem não fumava não partia para outras drogas. Hoje, a maconha e o cigarro eletrônico estão começando e também estão levando as pessoas para outras drogas. Próximo. Vou contar isso mais tarde. Pode ir. Quando a gente pergunta para o jovem qual é a droga que faz menos mal, eles vão falar álcool, maconha, e hoje muitos deles falam cigarro eletrônico. Próximo. Então, o jovem está desinformado. E aonde que eles recebem informação? Pela internet. Esse é um gráfico de fake news, tá? O tabaco tem pouca fake news, mas o álcool e a maconha têm muita fake news e o cigarro eletrônico, então, mais ainda. Próximo. Então, a informação que o jovem tem é da internet. E na internet tem de tudo, a gente sabe disso. Próximo. Pode passar. E a gente vê coisas desse tipo na mídia. A mídia gosta desses assuntos. Coitado aqui do Fernando Henrique, ele queria dizer não favorável ao uso de maconha, mas contra a prisão do pequeno traficante, esse tipo de coisa. Mas a mídia leva para o outro lado. Mas na cabeça do jovem que vê uma coisa dessa, vai dizer, puxa, maconha é medicinal, então eu vou usar maconha porque não faz mal. E assim vai. Lembra por que eu estou falando da maconha? Porque o cigarro eletrônico também tem maconha dentro, pode ter. Então, a reposição do cigarro eletrônico pode ser feita tanto com tabaco, tanto com nicotina, como pelo THC. Próximo. E por que não falar do narguilé? Né? 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos. O narguilé e o cigarro eletrônico são as duas maneiras que se encontrou de, na ausência do cigarro normal, eu tenho aqui o narguilé e o cigarro eletrônico. Próximo. Eu estou aqui na Fundação Casa, falando para eles sobre o narguilé. Isso há um tempo já bastante remoto. O cigarro eletrônico ainda não pega muito esta população por causa do preço dele. O cigarro eletrônico está pegando mais o pessoal de nível social mais elevado. Então, o crack, aqui, por exemplo, aqui quando eu perguntei para eles, um deles me perguntou, tio, você vai falar sobre droga lícita? Mas que diabo de coisa é essa droga lícita? Eu falei, droga lícita é aquela que você compra na padaria. E um dos meninos virou para o outro e falou, não falei que crack era droga lícita?
porque ele comprava crack na padaria, no caso, lá, enfim, na periferia você tem aí muitas opções. Próximo. Então, na verdade, o cigarro eletrônico ainda está pegando pouco essa população. Essa é a primeira geração do cigarro eletrônico. Então, você tem uma pilha, um chipzinho e uma ampola de nicotina líquida. Próximo. Veio rapidamente outras gerações, pode dar um clique. Você tem a segunda geração, terceira e quarta. Pode ir clicando 2 vezes. Pode passar. Pode passar. Então, você tem várias gerações de cigarro eletrônico na forma de pendrive, na forma de canetas. Próximo, pode passar. E você tem o cigarro eletrônico até na forma de batom, por exemplo. Ou você pode deixar o cigarro eletrônico no bolso e fumar sem pegar nele. Ou até na forma aerosol. Toda essa propaganda é voltada para o jovem. Então, a ideia de lançar um cigarro que faria menos mal ao idoso fumante, que não consegue parar de fumar, é fake news, porque a propaganda foi voltada para o jovem. Próximo. E aí, o que aconteceu? Lançamento do cigarro eletrônico, 2015. Em pouco tempo, essa indústria controlou o mercado americano. Essa empresa foi avaliada em 16 bilhões em 2018. A indústria recebeu uma multa de 450 milhões por ter influenciado os jovens a fumar o cigarro eletrônico, mas você percebe que o valor da empresa, esse 450 milhões que ela teve que pagar de multa para o governo americano, é ridículo diante do valor da empresa. Esses 450 milhões foi agora em 2021 para 2022. Esses 16 bilhões, o valor da indústria era 2018. Ela está valendo muito mais que isso. Então, na verdade, nessa época, 2 milhões de estudantes do ensino fundamental e médio usavam regularmente os cigarros eletrônicos. Isso nos Estados Unidos. Por que pegaram os jovens do ensino fundamental e médio? Porque a propaganda, o marketing da indústria foi patrocinar o acampamento de verão dos jovens americanos. Percebe? Então, na verdade, isso foi uma influência muito grande entre a juventude e, rapidamente, essa turma se viciou com uma intoxicação nicotínica bastante grave. Próximo. Pode ir? Vários sabores, tá? Olha só, para você ter uma ideia, a primeira geração de cigarro eletrônico tinha até 2 miligramas por ml de nicotina. A quarta geração chegou a ter quase 50 miligramas por ml de nicotina. Isso para quê? Para viciar mais rapidamente o jovem. Essa é a finalidade, dependência de nicotina. Então, a doença tabagismo, no CID-10 está lá, F.18, dependência de nicotina. Próximo. Aí, o que acontece? Pode ir. Uma explosão de experimentação neste ano aqui, 2017 e 2018. Aí, o que acontece? 2019 chega o Covid. E a gente perde um pouco a medição disso tudo, porque a pneumonia inflamatória causada pelo cigarro eletrônico perdeu-se no meio da pneumonia inflamatória causada pelo Covid. Pode passar. E aí, veja só a intoxicação nicotínica. Isso saiu no jornal, jovem com 15 anos, dizendo: eu estava vendendo minhas roupas, eu estava fazendo tudo para conseguir dinheiro. Dependência nunca vista com cigarros tradicionais pelos médicos. Ninguém vende a sua roupa para comprar cigarro comum. E, na verdade, isso aqui a gente só via com drogas ilícitas. E hoje nós estamos vendo o indivíduo vender as suas roupas para comprar cigarro eletrônico. Próximo. E aí, 2 milhões de estudantes usando. Janeiro, começa aí um programa de cessação de cigarro eletrônico nos Estados Unidos. Rapidamente, os adolescentes
Alguns aderiram, ou seja, de 2 milhões, 27 mil adolescentes aderiram ao programa. Ocorre em agosto de 2019 a primeira morte por cigarro eletrônico, várias internações, convulsões, depois aumenta o número de mortes, até que a gente chegou aqui a 67 mortes em dezembro de 2019, em um caso de transplante pulmonar. Aí é que entra o Covid e a gente perde um pouco a estatística. Próximo. Mas a gente sabe, pode passar, que, só para ter uma ideia, comparando aqui a maconha com o cigarro eletrônico, veja, internação por surto psicótico ligado à maconha cresce 30 vezes em Portugal. Então, todas essas drogas lícitas, ou essas quase lícitas, como a maconha e o cigarro eletrônico, porque você encontra em qualquer lugar, aumenta o risco de internação. Então, a maconha e o cigarro eletrônico eu coloco mais ou menos no mesmo patamar. E veja, a hora que você se vicia, demora muito tempo para você tentar sair disso. E você vai consumir a droga muito tempo. Próximo. E aqui vem a composição do líquido que vaporiza a nicotina. Então, você tem ali propilenoglicol, que acarreta em irritação respiratória, aumenta a asma e pode dar câncer, leucemia e linfoma. O glicerol, acetaldeído, possivelmente cancerígeno, e acroleína, danos pulmonares e cardiovasculares. Ferro, alumínio e níquel estão presentes aqui, responsáveis pela fibrose pulmonar. Então, o líquido que vaporiza a nicotina, altamente prejudicial à saúde. Pode passar o próximo. E aí, alguns dados importantes também. Mais DPOC, mais asma, mais enfisema, dano imediato das pequenas vias aéreas, 5 minutos de uso, você já tem aumento de inflamação eosinofílica e prejuízo nos testes de função pulmonar. E depois você vai ter danos a longo prazo, como existe com as outras drogas, principalmente a maconha também. Comprometimento cognitivo, estresse pós-traumático e assim vai. Próximo. Em relação ao Covid, veja, isso aqui são dados da Associação Latino-Americana de Tórax. Gustavo Zambert, que veio falar aqui no Brasil, ele trouxe esses dados. Covid-19, 5 vezes mais provável entre usuários de cigarro eletrônico. 5 vezes mais provável. 7 vezes mais provável entre usuários, tanto de cigarro eletrônico quanto cigarros comuns. 9 vezes mais provável o Covid entre usuários duplos nos últimos 30 dias de uso. E assim vai, quer dizer, o Covid está altamente relacionado ao uso do cigarro comum e do cigarro eletrônico. Próximo. E a gente sabe que... Pode passar. Trabalhos mostrando que adolescentes que começaram a usar cigarro eletrônico tiveram maior probabilidade de experimentar o cigarro comum em comparação com adolescentes que não experimentaram nem cigarro eletrônico e nem cigarro comum. Então, os adolescentes que começam a fumar cigarro eletrônico estão propensos a passar ao cigarro comum com ou sem maconha. Eu estou um paciente agora, que eu atendi esse período, filho de médicos. Ele começou a brincar de cigarro eletrônico, de fumar cigarro eletrônico, e percebeu que ele estava dependente. Graças a Deus, conseguimos tratar esse camarada com a reposição de nicotina, não precisamos nem chegar à bupropiona, e com a reposição de nicotina ele conseguiu se safar aí do cigarro eletrônico, mas ele percebeu que estava dependente do cigarro eletrônico. Então, nós já estamos tratando jovens usuários de cigarro eletrônico. Alguns estamos conseguindo tratar com a reposição de nicotina, outros acabam desistindo no meio do caminho. Próximo.
E aqui você veja, Nova York proíbe lá para trás venda de cigarros eletrônicos com sabor, porque o pessoal achava que o sabor é que estava causando as pneumonias lipoídicas. Então, o que tem ali, o sabor principal vendido nos Estados Unidos é o sabor manga. Então, começa a surgir alguns locais, lá a coisa é por estado, então, alguns locais que começam a tentar pressionar o uso do cigarro eletrônico. Próximo. Aqui no Brasil, pode passar? A Paraíba, o governo do estado proíbe o uso de cigarros eletrônicos em ambientes públicos e privados. Então, também começa a surgir alguma coisa. Porque se a gente esperar os nossos políticos de Brasília determinarem alguma coisa eficaz, vai demorar muito tempo. Então, eu sou favorável a leis municipais e leis estaduais que possam ajudar a coibir a venda de cigarro eletrônico. Então, se é proibido, qualquer um pode chegar na banca de jornal e qualquer um que cuida aí do município, por exemplo, pode chegar lá e ter o poder de retirar aquilo tudo. A Anvisa tem 4 pessoas para fiscalizar o cigarro eletrônico. Isso que eu vi a semana passada no Rio de Janeiro. É muito complicado, muito difícil. Então, a coisa tem que partir também dos municípios e dos estados. Próximo. E aqui o Trump, na época que era o presidente, tentou aí fazer uma onda em relação a proibir o cigarro eletrônico no país, cigarro eletrônico com sabor, mas desistiu da ideia porque o lobby da indústria é muito forte. E aí a coisa não andou para frente. Próximo. Eu gosto desse exemplo aqui, do que a gente pode fazer. Então, eu vou falar algumas palavras para encerrar sobre o nosso aconselhamento breve. Então, veja, esta enfermeira conversou 5 vezes com esse grupo por telefone e 32% pararam de fumar, contra 6% do grupo controle, que só recebeu uma ligação. Então, veja, 5 ligações telefônicas, tivemos cessação de 32% de fumantes. Se eu estou no meu consultório, primeiro ano da pediatria, eu fizer 5 intervenções pequenas nas minhas consultas, eu posso ter 32% de cessação do tabaco. Próximo. E aí vem o nosso trabalho, pode passar. Escolas, também podemos trabalhar nas escolas. Depende de como você trabalha. Ir à escola uma vez, fazer uma palestra, não adianta nada. Mas um programa que você possa estimular a escola a ter um programa de prevenção o ano todo, aí você consegue diminuir o tabagismo, o consumo de álcool e o consumo de drogas ilegais. Eu gosto de citar esse exemplo porque quem trabalha na prevenção do tabaco trabalha na prevenção de todas as drogas. Próximo. Pode passar? Aqui um exemplo. Eu fui aqui para Santa Cruz do Rio Pardo. Fui convidado a ficar 2 dias lá, é um município aqui em São Paulo. Então, o tal do Dr. Bartô, que é esse personagem aqui, esteve lá trabalhando com o pessoal da educação e o pessoal da saúde. Fiquei 2 dias fazendo palestras, atividades, sugestões. O prefeito patrocinou este evento. Está aqui a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, um lugar muito, muito legal, uma turma muito animada, e eu começo a receber pelo WhatsApp resultados 2 dias após o nosso encontro, o pessoal já estava trabalhando nos seus locais de trabalho, percebe? Próximo. Então, foi uma coisa muito positiva. Se você tem um grupo que quer trabalhar, a coisa anda. Aí comecei a receber notícias deles. Essa semente vai multiplicar muito, se Deus quiser, já está dando frutos. Trabalhando os 12 passos com os adolescentes. E aí vai, quer dizer, pegou fogo o negócio lá. Então, todo mundo trabalhando a prevenção de droga. Próximo. Isso é resultado de um trabalho, não uma palestra, mas de um trabalho de 2 dias em Santa Cruz do Rio Pardo. Eu gosto muito de mostrar o pessoal de Erechim, Rio Grande do Sul,
Eu estive lá, se não me engano, em 2019 ou 2018, não me lembro mais. Mas a Fernanda, que é fisioterapeuta desta universidade, que tem uma escola semelhante à nossa escola de aplicação da USP, aqui dentro da USP, uma escola de ensino médio, fundamental e médio, e lá ela trabalha com os alunos todo o projeto do Dr. Bartô. Próximo, que é o projeto de prevenção contínuo durante o ano. Próximo. E aqui, eu fazendo agora 2023, 2022 fizemos uma live com os alunos, você vê os alunos ali, eu na live e tal, depois o pessoal recebendo o material que nós enviamos para lá, que a universidade comprou para distribuir para os seus alunos. Então, funciona muito bem, a gente pode colaborar, trocar ideias, etc. Próximo. Pode ir. Aqui, uma escola pública aqui em São Paulo. Um anfiteatro que tinha goteira em tudo que é canto, estava chovendo no palco, mas tinha um professor com vontade de trabalhar a questão de droga. Olha como estava cheio esse local, e nós pudemos conversar numa escola pública sem muito recurso, mas ali o pessoal deve estar continuando o trabalho que nós lançamos lá. Então, nossa ideia é lançar semente para que o professor continue o trabalho de prevenção na sua escola. Próximo. Terminando, pode passar. Outra escola pública, você vê que a gente está no pátio da escola aqui. Essa escola, se não me engano, foi em Guarulhos. O pessoal mostrando também o levantamento que eles fizeram na escola sobre o uso de cigarro, maconha e outras drogas, do mesmo jeito que fizeram hoje aqui. Próximo. Então, a gente pode ir em qualquer lugar. E aqui é a escola de aplicação da USP, acho que o Hernani está ligado aí ainda, onde este professor de matemática é o cara que trabalha a prevenção de drogas na escola. E ele me pediu aí simplesmente 400 livretos do Dr. Bartô sobre cigarro eletrônico, e eu falei, vou à falência. Mas, em vez de ficar com eles no estoque lá da minha casa, levei os 400 livretos para ele e ele distribuiu em várias classes, fazendo trabalho, discutindo aí o cigarro eletrônico. Depois, se ele quiser, ele pode comentar alguma coisa. Próximo. Para mostrar individualmente, esse camarada aqui é atendido no hospital universitário desde os 9 anos. Eu nunca o atendi uma vez só. Mas cada vez que ele vai à consulta, ele pega um dos livretos do Dr. Bartô. E a mãe escreveu uma carta para o professor de matemática Hernani, dizendo que o filho dela, que hoje está com 15 anos, queria conhecer muito o Dr. Bartô, o personagem que eu criei, que fica na cabeça da criança. E, na verdade, eu falei, estou aqui no HU, eles foram lá me visitar, e aí bateu um longo papo, eles são do Peru, se não me engano, e estão traduzindo esse material do Dr. Bartô para o espanhol, veja só. E aí eu o presenteei com o livro 12 Passos, que vou falar um pouquinho sobre ele depois. Então, isso é individual, quer dizer, ele pegava o livro em cada consulta, levava para os amigos, ele foi aí uma semente que a gente plantou para ele ser um corresponsável desse trabalho de multiplicação. Próximo. A prevenção tem que ser contínua, constante, persistente, tem que ser para a família inteira e tem que ter vontade política, tanto da universidade, da escola ou até da família, no sentido de fazer isto andar. Próximo. Não adianta conversar uma vez só. E aqui o trabalho que nós mandamos para o Congresso da ALAT, eu vou mostrar o trabalho, onde ganhamos uma menção honrosa aqui. Vou mostrar depois esse trabalho para vocês. Próximo. Não desanimem, porque a gente não consegue fazer todo mundo parar de fumar. Essa senhora estava na sala de espera da radioterapia, o local que vai ser irradiado aqui o seu câncer de laringe, mas ela estava fumando o seu cachimbo. Então, a gente não ganha sempre, mas a gente pode salvar muita gente. Próximo. E aqui, o meu contato. Fumar não é uma questão de hábito, é uma questão de óbito, seja
o cigarro normal, ou seja, o cigarro eletrônico. Próximo. Diego, se você puder pôr aquele esquema lá do site, o esquema do site, daí a gente termina. Então, eu criei um programa de aconselhamento breve sobre drogas, que vai aparecer na tela de vocês já já. Você consegue abrir? É drbartô.46graus.com. Ah, bom, você está abrindo no vídeo, né? Eu queria só mostrar o site antes. Não é esse aí. Bom, põe o depoimento, então. Põe esse material está, então, se vocês abrirem Dr. Bartô abreviado, drbartô.46graus.com, vocês vão sair no programa de prevenção de droga de aconselhamento breve. E aí, você tem vários materiais ali. Você pode clicar escola, é um projeto que tem para a escola. Você pode clicar médicos, e ali tem um projeto para os médicos. São muito semelhantes, tem algumas características diferentes. E vai sair ali num setor de vídeo. Todo esse material que a gente tem dos livretos, você pode ler ali no próprio vídeo. Você pode receber o livreto para distribuir para a população também. E lá tem os vídeos que a gente passa na escola. Toda sexta-feira, um professor passa um vídeo, quer que seja contra o tabagismo, quer que seja contra o excesso de álcool, quer seja sobre a maconha ou sobre o cigarro eletrônico. Ele escolhe. Cada semana ele passa um vídeo antes de começar a sua aula e discute 2 a 3 minutos aquele vídeo. São 5 minutos de discussão entre assistir o vídeo e o professor responder alguma pergunta de interesse dos alunos. 5 minutos, toda sexta-feira, tem escola que está fazendo isso. E, na parte médica, a gente pede para que o pessoal passe um vídeo desse antes das reuniões clínicas. Para quê? Aumentar o conhecimento e estimular o indivíduo a lembrar que a droga é uma questão que mata tanto quanto outras patologias, que a gente estuda muito, e vou colocar um vídeo para vocês, para a gente ter uma ideia aqui de como é. Passa esse vídeo, então. Está aí. Pode passar. Está com som? Ele saiu sem vídeo, saiu só um som. Só um minutinho que eu vou verificar aqui. Esse é um vídeo de um coral que foi cantar no museu aqui em São Paulo. Ia ter um coral chique lá que ia cantar, mas antes entrou esse grupo, que é o Coral dos Traqueostomizados do Hospital do Câncer aqui de São Paulo. Quem não tem a traqueostomia ali é porque são as fonos que trabalham com esse pessoal. Então, eles foram cantar lá no MASP, todo mundo achou bastante estranho. Acho que está sem o som, né? Mas não faz mal, deixa correr, eu vou contar. Ele não está saindo não, doutor. Tá bom, deixa correr, aqui eu vou no meu falando. não está saindo. Eu tive que mudar para o laptop. Então, o que acontece? Essa moça aqui é uma secretária da reitoria da USP. Eu levei esse coral para cantar no hospital universitário. E ela parou de fumar naquele dia, porque ela viu o pessoal traqueostomizado e, na verdade, ela falou o seguinte: eu ainda tenho a minha voz, eu gosto de contar história, eu gosto de cantar, eu vou parar de fumar hoje. Ela parou de fumar quando ela assistiu esse vídeo que está aí. Então, como está difícil de passar, vamos deixar, e vocês podem abrir depois, drbartô.46graus.com, e vocês saem no projeto de prevenção de drogas, ok? Era isso. Estou aberto aí a perguntas e discussões.
Muito obrigada, professor. Sempre uma delícia, sempre assim uma alegria muito grande tê-lo conosco, ouvir tudo de maravilhoso que o senhor tem para nos falar e ficamos assim realmente maravilhados com a sua palestra. Não tenho dúvidas que todos ficaram e eu gostaria de abrir para as perguntas, pessoal a comentar, tirar dúvidas com o professor, aproveitar. Depois eu queria ouvir também um pouquinho do professor Hernani e a nossa colega Mônica Franco, que contou aqui uma história no chat para nós, que hoje mesmo ela atendeu um paciente com crise convulsiva com 1 ano e 3 meses, comeu a xixi do pai e está em intubação orotraqueal. Né? Então, a situação é séria, a situação é preocupante e a gente precisa realmente pensar nisso e de que forma fazer isso da melhor maneira para que a gente consiga que as pessoas... Consciência da coisa, a gente estava conversando aqui antes, consciência das pessoas têm, né? A maioria tem, sabe e continua. Então, que estratégias a gente pode usar para falar disso, né? Então, esse seu trabalho é lindo, é maravilhoso, e eu acho que a gente tem que aprender muito aí com esse projeto. A colega Mônica também diz que ela é da faculdade, da FMJ, gostaria de agradecer a participação na aula, parabéns aos alunos, excelente aula também do Dr. Lotufo, e ela tem um trabalho também lá na universidade com os alunos. Então, queria ouvir aí um pouco de vocês, queria que os nossos alunos também fizessem perguntas, comentassem, para a gente aproveitar esse tempinho que a gente tem aí para tirar tudo que é possível do professor Lotufo. Vamos lá, gente. Posso? Pode falar, fica à vontade. Não, olha, em primeiro lugar, para os pesquisadores, assim, parabéns, né? Como a gente precisa de trabalhos como esse, que são trabalhos de utilidade pública, né? Para além, né? É muito importante a gente ter muitas teorias, mas na prática, com as entrevistas e com todo esse documento, tenho certeza que vai ser luz para outras pesquisas também, né? Isso é uma primeira questão. Eu não sei se é bem pergunta para o Lotufo, tá? Mas eu queria só tecer alguns comentários breves. Uma primeira questão, vendo tanto a pesquisa quanto a fala do Lotufo, quanto a gente sempre fica nesse lugar da revolta, né? É revoltante e é nefasto, é uma coisa, né, é tudo em prol de um capital que vale a qualquer custo, né? É a saúde, é a vida das pessoas em risco para se ganhar em cima daquilo, né? Isso todo mundo já sabe, né? Fiquei muito feliz de ver as fotos lá da escola de aplicação, das atividades mais recentes que a gente tem feito. Eu não sabia que o Lotufo ia colocar, deu até uma emoção de ver, não imaginava que fosse aparecer, né? E aí acho que é legal comentar junto com o que o Lotufo falou, a importância da união das duas coisas, né? O livreto do Dr. Lotufo, né, do Dr. Bartô, ele é muito importante, mas o livreto sozinho, ele não diz muito. Então, quando ele está lá na sala de espera e vai lá, né, o paciente pega o livreto, ainda tem um aconselhamento breve, tem aquele momento, é uma coisa. Quando eu, na minha sala de aula, faço uma atividade, né? Desculpa, nem me apresentei, né? Mas o Lotufo já falou, né? Dou aula de matemática na escola de aplicação aqui no Butantã, aqui em São Paulo, né? Quando nas minhas salas de aula do Fundamental 2 e do ensino médio, eu faço uma atividade sobre o cigarro eletrônico, levo dados, mostro vídeos, e eu entrego o livreto, a gente lê trechos dele e utiliza de alguma forma, ele também faz mais sentido. Então, saber usar esses materiais, né, que estão muito bons, né, e estão acessíveis, né, o Dr. Lotufo sempre super, né, aberto a receber pessoas que queiram esses materiais, né, dá para fazer muita coisa na prevenção. E eu penso muito o quanto que a prevenção, assim, ela precisa existir, não tem jeito, a prevenção é o remédio, né, é a saída, ao mesmo tempo que às vezes, como eu falo muito, eu me sinto numa bolha, assim, né, parece que vem a mídia, vem a família usando, vem não sei quem tá, eu tô na minha bolinha fazendo ali a minha prevenção primária, né, a secundária por muitas vezes, enfim, e tentando ajudar as pessoas a refletirem sobre o assunto com dados científicos verdadeiros, tal, né. E
essa intervenção breve que o Lotufo traz tanto, assim, lá do hospital, comecei a usar isso na escola também, porque não vou esperar necessariamente uma atividade que vai acontecer a cada 2, 3 meses para eu poder falar de um assunto. Tem vezes que na aula de matemática, ou mesmo que não esteja vinculado com o conteúdo, é um momento que eu vou aproveitar e falar: "Vocês viram essa reportagem aqui? Projeto a reportagem, a gente conversa sobre 10 minutos, né, sobre a reportagem". Seja sobre o álcool, a maconha, o que for, né. Esse tipo de ação, a gente tem visto quanto tem dado bons resultados, né. Você tem diminuído, né, pelo menos no entorno, ou em alguns lugares, os modelos das pessoas fumando, as pessoas fazendo uso da droga, né. Então é um modelo que vale para a pediatria, vale para o hospital, ele vale para a escola, né, ele é muito muito positivo, muito bem-vindo, né. Eram só esses comentários que, conforme vocês foram dizendo, tanto na apresentação do trabalho de vocês, quanto o Lotufo, me foi vindo à tona que eu achava importante estar dividindo aqui com vocês, né. Elizabeth, parabéns para você e para todo mundo e obrigado aí pela possibilidade de estar participando com vocês. Eu que agradeço, estaremos sempre juntos construindo aí, né, de mãos dadas para a gente buscar o que a gente quer, com todas as dificuldades que a gente sabe que atravessa, né? O capital dando né, uma derrubada na gente, mas a gente junto chega lá, né? O que eu falo, é o trabalho de formiguinha que a gente tem que ter sempre, né? E foi ótimo a gente ouvir seu depoimento, porque eu estava falando disso, né? O professor Lotufo sempre fala disso, e assim, um exemplo prático, né, de como isso funciona, e a gente estava conversando antes da live, que há um interesse de fazer uma extensão numa escola perto da universidade sobre essas questões de ansiedade, depressão e o uso de cigarro eletrônico e outras drogas e álcool e tudo mais. Então, essa troca é maravilhosa para nós, né, meninos? Para a gente construir esse projeto aí. Querem falar, vocês? Querem comentar? Sim, sim. Tem algumas coisas que eu fiquei refletindo durante a apresentação do professor Lotufo, que eu até gostaria de perguntar, principalmente dentro da nossa realidade mesmo, universitária. A gente vê muito isso com alguns colegas, e uma questão que eu queria perguntar é justamente daquela pessoa que ela não usa exatamente uma droga só, ela usa maconha, cigarro tradicional, cigarro eletrônico, e muitas vezes ela, pelo que a gente percebe, né, ela tem consciência dos riscos, né, mas ela opta por continuar utilizando não só uma droga, quanto várias que trazem essa sensação de prazer para ela. Como a gente encara essa situação, se tem alguma droga entre essas três que a gente deve atuar primeiro, se atua entre as três junto, qual é a melhor forma da gente, dentro do meio universitário, que é o nosso meio, que o professor acha adequado da gente talvez chegar para um colega e tentar ajudar de alguma forma. Você vê, pelo número de fumantes aí que você colocou aí dentro da universidade, né? O Alberto Araújo, que foi meu parceiro, né? Faleceu aí há pouco, tal, e foi quem me levou para o Conselho Federal de Medicina. Enfim, é um cara espetacular que eu sinto muita saudade dele aí. Ele colocava a coisa em Poeta, né? Poeta ele também. Poeta também, mas ele colocava o seguinte: veja, existe possibilidade de parar tudo, mas o tabaco é a droga mais difícil de parar. Esse é o ponto. Então, muita gente que vem no meu ambulatório já parou de beber, já usou crack, muitos pararam sozinhos, mas o tabagismo ele precisa de ajuda, né? Então, a ideia... E tem o grande problema também dos psiquiatras que usam o cigarro, o tabaco, como arma para sair das outras drogas. Isso é criticado aí bastante. Então, a gente precisa rever esse ponto também, né? Eu já tornei um hospital psiquiátrico aqui ambiente livre do tabaco. Ajudei, não eu tornei, quem sou eu, mas eu ajudei a tornar, né, esse tipo de coisa. Agora, onde é que está a nossa lição de casa? Eu acho que está dentro da nossa casa. Quer dizer, o número de pessoas que experimentaram ou fumam cigarro eletrônico
é absurdo. Na população brasileira estava em torno de 2% de experimentação. Você tem aí, acho que 50%, sei lá quanto, que é absurdo, né? Então, como é que o médico vai falar para o cara, para um paciente, não fumar, se ele sai fumando cigarro eletrônico da porta do hospital, pô? Então, esse é o primeiro passo. Então, acho que a gente tem que aumentar o conhecimento do médico e a discussão disso. Eu lembro na ebiatria lá da USP, lá, sempre citam esse caso. O interno estava lá dando uma bronca no adolescente, porque o adolescente estava bebendo muito e não sei o quê. Na outra consulta, o adolescente trouxe um vídeo da festa da medicina com o interno que falou com ele totalmente breaco lá. Não tem sentido. Então, é aquela história. Você precisa parar de fumar. O pneumologista falando para você com o cigarro na boca. Né? Conheci vários pneumologistas que fumavam. Então, esse é o ponto. A gente tem que começar por aí. Acho que a maior estatística que eu já vi de cigarro eletrônico é essa que vocês mostraram aí. Já sabia, né? A gente tem uma ideia, porque a gente vê. O Alberto tinha ali a experimentação de narguilé entre os médicos, né, da Faculdade de Medicina, os alunos da Faculdade de Medicina. Da UFRJ, né? Da UFRJ. Pessoal, então, começa por aí, dentro de casa, né? Mas e a bebida? É a mesma coisa. Agora, você já encontra no grupo, por exemplo, álcool é uma desgraça também, né? Porque se bebe o binge drink e o álcool junta com as outras drogas e aí saem as bobagens, né? A gente sabe disso, né? Mas precisamos discutir mais isso daí, né? Se o cara está precisando disto para ser feliz, eu acho que alguma coisa está errada com ele. Eu parto desse princípio. Né? Eu costumo dizer que o grande barato da vida é viajar careta, né? Quando você consegue isso, quando você percebe que você não precisa usar droga para ser feliz, para curtir uma coisa muito, muito prazerosa, aí a gente chegou no auge, né? Eu acho que a medicina leva a isso um pouco, né? Quer dizer, eu fui dar uma aula na Faculdade de Educação Física, todo mundo de bermuda, queimadão de sol, discutindo aonde ia surfar no fim de semana. Depois eu fui para o hospital, todo mundo discutindo o plantão que ia ter, que não sei o quê. Então, acho que isso leva a gente a extravasar de uma maneira errada, né? A gente precisa usar outros meios aí para a gente extravasar, senão fica muito complicado, né? Eu tive médicos alcoólatras no hospital universitário, uma delas faleceu por alcoolismo depois de uma queda no banheiro, mas ela chegava embriagada no hospital de manhã. Sim. E aí entra aquela história, o que foi feito? Esse é o ponto da história. Quer dizer, o cara do xerox do hospital universitário chegava embriagado 8 ou 7 horas da manhã, dormia no banheiro da biblioteca até o meio-dia e saía para almoçar. E aí? Cadê a chefia desse cara que não pega no pé? Né? Aí pegamos esse cara, ele foi para o ambulatório, a chefia, ele tinha que mostrar para a chefia que ele compareceu à consulta do psiquiatra, quer dizer, é pressão no sentido bom. Sim. Né? E aí ele parou de beber, esse cara. Aí veio parar de fumar. O que aconteceu com ele? Câncer de língua, carcinoma de língua. Aí acabou tudo, né? Porque deu metástase, ele voltou a beber e tal e acabou falecendo. Mas o que eu digo cadê a orientação da faculdade que permite que se venda dentro do centro acadêmico bebida alcoólica ou brigadeiro com maconha ou brownie de maconha? Eu acho que aí é igual para vocês também, ou não é? Estou falando besteira. Não é, né? Pois é. Então, onde é que está? É proibido o álcool na USP. É proibido. Você vai em qualquer centro acadêmico, lá tem 50 caixas de cerveja. Então, é tapar o sol com a peneira, né? Então, não há eu acho que falta rigor mesmo na punição. Sou claro nisso aqui. Às vezes, meus filhos brigam comigo. Mas eu acho que falta rigor na execução da lei. E aí dá o exemplo. Com certeza.
Com certeza. Então, eu não sei se vocês conhecem esse livro que eu dei para o garoto lá, que é Os 12 Passos, né? Está aí no site do Dr. Bartô também, mas é isso, quer dizer, os 12 passos para tudo na vida, não é para droga só. Né? Esse garoto, por exemplo, que matou a professora em São Paulo, ele não seguiu, não perceberam que ele estava... Era só ler o livro, ver os 12 passos ali, você vê que ele não tinha nada disso aí. Então, acho que a gente tem que correr atrás do prejuízo, porque os políticos não vão proibir o cigarro eletrônico. Não. Quer dizer, vão proibir, está proibido já. É só que não há fiscalização, não há punição e muitos deles usam. Exatamente. Então, caiu por terra, né? Sim. Agora, quando você falou nas fake news, eu estava me lembrando aqui que um dos argumentos é que não, este tipo de cigarro eletrônico não leva nicotina. Isso não existe, né? Existe, mas leva o produto para vaporizar o produto que tem ali. E esse produto é cancerígeno. Sim. Então já começa por aí, não tem saída. E outra coisa, vão pôr ali, vai pôr THC, vai pôr não sei o quê, e aí vai. E aí vai, né? Então, acho que não é por aí. Só para ter uma ideia da potência da dependência da nicotina, eu tenho uma senhora que ficou 5 anos sem fumar. 5 anos. Foi uma festa com os amigos, tinha um cigarro eletrônico lá. Ela deu 2 tragadas. No outro dia, ela comprou um maço de cigarro. É impressionante o poder viciante da nicotina. 5 anos sem fumar. A hora que ela deu 2 tragadas no cigarro eletrônico, a nicotina vai para o cérebro, acorda todos os receptores, dia seguinte está fumando de novo. E a gente menospreza isso. Só que a gente, é o que eu falei, vai ter gente que não tem essa dependência. É a mesma coisa a maconha. Tem gente que usa e não vai ter queimar os neurônios, como disse uma menina ontem para mim, de 19 anos. Sim. Mas não queima meus neurônios. A maconha foi ótima, porque eu não brigo mais com a minha mãe quando eu uso maconha. Resolveu o problema dela, porque deve ficar tão chapada que não briga com a mãe, né? Mais. Então, há o desconhecimento da lesão permanente da maconha, por exemplo, no cérebro. Só que isso não é perceptível. Quando vai ver... Então, não adianta eu falar de surto psicótico para o jovem. Ele nunca viu, não sabe o que é isso. Agora, você pode falar do noia. Noia, todo mundo conhece um. Todo mundo tem um noia na família lá que não vai bem. Né? E você pega o aluno de medicina, eu levei o professor titular da psiquiatria para falar de maconha numa reunião clínica da pediatria. Tá? Cara top, professor titular, tal, não sei o quê. Aí o aluno de 5º ano chega, professor, o senhor está falando da maconha, mas o açúcar também vicia. O senhor não vai falar nada do açúcar? Quer dizer, querendo desrespeitar o professor. Aí o professor perguntou, passou, falou assim, sabe o que é, meu filho? Eu prefiro falar da maconha, porque eu nunca vi um surto psicótico causado por açúcar. Então, mas é isso, a postura do jovem é essa, né? Muitas vezes, né? Todo mundo, óbvio, mas esse é o que aparece e contamina o ambiente. Que depois de uma dessa, fica difícil de você retomar ali a conversa, né? Verdade. E eu queria ver, tem a colega aqui, a doutora Mônica, que disse que tem um trabalho também na universidade sobre isso. Não sei se ela está aqui ainda, se ela quer fazer algum comentário. Fique à vontade, se estiver conosco aqui. Acho que ela já saiu, talvez. Né? Bom, tá uma delícia conversar, né? Dá vontade da gente ficar aqui a noite inteira trocando figurinha, né? Vamos convidá-lo de novo, tá? Para fazer... Eu agradeço e eu fico feliz de ter outros grupos com essa ideia, né? A nossa coisa é replicar isso mesmo, né? E porque senão eu já estou quase me aposentando, tem mais 3 anos e aí
vou largar tudo. Mas nada, duvido. Meus filhos dizem que eu não vou largar o Dr. Bartô, que eu vou largar o resto. Mas então, a gente precisa criar outros que vão ocupar o nosso lugar aí, nessa luta aí, que é bastante árdua. Né? Perfeito. Muito obrigada, professor. Posso só Pode falar, Letícia. Eu queria só... Não sei se a Letícia quer falar primeiro, depois eu falo. Sim. Não, pode falar. Não, eu ia comentar brevemente, assim, né? É para falar para o Matheus, assim, né? O Matheus, ele fez essa pergunta, acho que o Lotufo respondeu bastante coisa, mas eu queria falar só mais uma. Acho que é muito partindo do princípio do que a Elizabeth falou sobre o trabalho de formiguinha, né? Dessas tantas pessoas que são importantes para você, que você vê ali no rolê, que tá bebendo, que tá fumando, que tá enchendo a cara lá e que tá nessa situação, se aquela pessoa for realmente assim importante, né, e você quiser fazer algo por ela, tal, tenta no miudinho, no mínimo pelo afetivo, assim, de um dia, pela sua linguagem, pelo seu jeito de ser, pela sua proximidade talvez até da idade, de um dia perguntar para ela tranquilamente assim: "Por que você fuma?". É claro que o Dr. Lotufo e todos vocês que vão me falar sobre as questões, né, de saúde, ou que a pessoa, né, ela vai querer fumar cada vez mais, o corpo está pedindo, não é só porque ela simplesmente quer, mas por que ela começou e começar a trazer uma conversa com ela, de uma tentativa de uma conscientização, assim. É claro que ela pode olhar para você e falar assim: "Matheus, legal, legal, você está viajando, eu faço o que eu quero com a minha vida". Mas ao mesmo tempo, se aquela pessoa ela tá nesse nível de importância para você, ou se você imagina que é possível fazer algo, bate um papo, marca um suco de laranja com ela, sentar para bater um papo, sabe, assim? Parece brincadeira o que eu tô falando, até meio piegas, assim, né, que é pelo afetivo, mas talvez uma pergunta sua, assim, talvez alguém na família dele nunca perguntou, como o Lotufo falou, nunca perguntou para ele: "Meu, você fuma? Ou por que você bebe?". Às vezes a pessoa na família, claro que a família pode ser o exemplo que tá fumando e bebendo, mas de repente são as pessoas em casa que não têm ideia do porquê que aquela pessoa começou a fumar ou beber. E naquela conversa tem um lampejo, a pessoa fala: "Nossa, deixa eu pensar sobre isso aqui". Alguém se preocupou com isso. Então não sei, é só uma possibilidade aí, tá? Você pense com carinho. Eu não tenho a menor ideia se vai virar, se vai rolar, mas é uma possibilidade aí de alguma conversa num futuro não muito distante, tá? Eu Mas a só gente queria tem que comentar, fica à tentar, vontade. né? E se não A gente tem que tentar, a tentar. gente É, não sabe como é que vai evoluir, né? a gente busca fazer a nossa parte, é isso. Obrigado. Então, eu gostaria agora que os meninos comentassem para a gente encerrar, depois eu vou pedir ao nosso presidente, Dr. Cláudio Roinef, que encerre conosco. Podem falar, meninos. Então, primeiramente, queria agradecer a aula maravilhosa do professor Lotufo e queria compartilhar assim, um pensamento e também fazer uma pergunta. Uma coisa que eu fico pensando muito é que, como foi dito, né, a nossa geração é a primeira geração usuária de cigarro eletrônico, de fato, né? E aí eu volto lá atrás no tempo e lembro que algumas gerações atrás, né, antigamente, era moda e todo mundo fumava, né, cigarro comum. Era muito mais comum, assim, acredito eu, do que hoje em dia, de enxergar, assim, um exemplo, dentro da minha geração, o que está mais forte é o cigarro eletrônico. Mas o cigarro comum, você precisa estar em um local mais adequado, digamos assim, para fumar. Já o cigarro eletrônico, como ele tem um cheiro mais agradável, enfim, eu acredito que se ele está usando o tempo inteiro, digamos assim. Você não conta, fumei tantos maços de cigarro eletrônico, não existe, né? Aí eu fico pensando nas consequências futuras que nós, como médicos, né, iremos enfrentar. Uma bomba relógio, como eu falo, né? Isso. Se no futuro, se eu acho que os resultados do que a gente está vivendo hoje em dia vão ser mais catastróficos do que são, no caso, hoje, com aquela geração que fumava muito cigarro comum, né? Que a gente vê muito DPOC, enfim, problemas cardiovasculares. Se isso se repete ou se vai ser mais catastrófico ou não, porque também já entra outra questão, que o cigarro eletrônico, ele tem um custo mais alto, né? Aí
Aí, outra coisa que eu penso em relação, se é uma coisa mais de classe mais média alta do que, enfim, da população no Brasil em geral, né? Digamos assim. Aí Seguramente, eu acho que nós vamos ter mais DPOC, né? Aí para frente, etc, etc. Isso acho que não tem dúvida, qualquer um está esperando isso. Lembrar que nós temos aí, acho que 2% de experimentação do cigarro eletrônico, mas 2% de uma população de 200 milhões é muita gente. Pensei que você fosse fumar o cigarro eletrônico agora aí. Ah, é água, né? Então tá bom. E agora, eu perguntei numa escola para 150 alunos, escola classe A aqui de São Paulo, por que quem tem avô que fumava? Ah, um montão levantou a mão. Aí começamos a preencher. Por que os seus avós começaram a fumar? E eles falaram. Porque fumar é sexy, fumar dá prazer, fumar socializa, e falam, não conheciam os efeitos nocivos do tabaco e não conheciam a dependência causada pelo tabaco. Se você for pensar hoje, por que o jovem começa o cigarro eletrônico? É a mesmíssima coisa. É repeteco. É porque é sexy, porque é diferente, eu quero passar para cheiroso. Quero imitar, é cheiroso, você falou. A indústria não é besta. Ela põe sabor lá porque é cheiroso. Né? E assim vai. Não conhece os problemas causados pelo cigarro eletrônico e não conhecem a dependência do cigarro eletrônico. Então, é a mesma coisa, a mesmíssima coisa, só que de uma maneira mais elaborada, né? Para deixar o cara mais dependente. E esse vai fumar o resto da vida. É o que está acontecendo na Europa. Você pega lá na Inglaterra, tá onde o cigarro eletrônico entra como um meio terapêutico de largar o cigarro comum. A indústria está rica, sorrindo pelos cantos, né? Mas vai matar muita gente, não tenha dúvida. Verdade. Mari, quer falar? Só queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, poder falar e tudo mais. Isso que a Letícia falou também é uma questão que eu penso muito, né? Tanto que eu tenho uma amiga até que fala, cara, eu vou virar pneumologista porque esse povo todo fumando cigarro eletrônico, isso aí vai dar em alguma coisa, né? Isso a gente não tem dúvida. E é impressionante. O que me choca muito, me chocou na época que a gente fez o trabalho, foi naquela parte de se você daqui a 5 anos você se vê ainda fumando cigarro eletrônico. Aí a maioria fala provavelmente não, com certeza não. Eu acho que vai além da questão deles não acharem assim que é tão viciante, né? Mas eu acho que é tipo um pensamento de eu faço isso agora, mas é momentâneo, daqui a pouco eu vou parar. Mas é a Mas mesma não vai coisa, ser assim. É a mesma coisa que o cigarro normal, né? Você nunca Exato. acha que vai acontecer com você. Exato. Isso, né? A hora que começa um nódulo na garganta e não sei o que, aí corre lá, desesperado, etc. Eu vejo isso toda semana, né? Só que no SUS, o grande problema é que o cara, para começar a irradiar sua laringe, demora 8 a 12 meses para o cara conseguir um tratamento de câncer no SUS. Exato. Sem contar com as explosões que já mataram aí, né? Explodiu o pulmão, etc. Evale e tudo mais, né? Matheus já falou, né? Já. Então, vou passar a palavra para a gente encerrar. Foi uma delícia essa conversa. Vou passar para o Dr. Cláudio. Ele vai encerrar a nossa live aqui. E até breve. Espero que tenha sido de grande proveito para vocês. Vai estar lá no site da Soperj, né? Para todo mundo, para quem quiser acessar. Professor Dr. Cláudio. Queria para você, Elizabeth, sempre trazer temas. Está baixinho, não estou lhe ouvindo. Queria te cumprimentar. Está ouvindo ou não? Está ouvindo? Está baixinho ainda. Oi. Ouvindo ou não?
Vamos ver se ele consegue ativar. Hoje teve alguns probleminhas com o microfone, né? Mas tem que ter sempre um probleminha, não tem jeito, né? Faz parte do show, né? Mas o importante é que foi uma noite maravilhosa, não foi, gente? Eu vou, enquanto ele tenta arrumar aí o microfone, esse material dos livretos do Dr. Bartô, ele está sendo impresso pela Prefeitura de Curitiba. Ah, sim. Então, a ideia é imprimir 250 mil para a rede estudantil, para compor o trabalho que já fazem lá. Então, não é pretensão minha ter unicamente esse material para resolver o problema, mas é um material que soma ao que está sendo feito em tudo que é canto, né? Sim. E o que eu fiz com eles é o seguinte: para eles produzirem o material, eu tive que ceder os direitos autorais, aquele negócio todo. Mas eles me dão 15% do que eles imprimirem, está no contrato, eu recebo para eu poder distribuir, etc, etc. Entendeu? Mas se vocês quiserem um pouco desse material, me escreve, eu mando. Tá? Vamos querer. E aí a gente vai fazendo algo a mais aí, que eu acho que é o que está precisando. Perfeito. Muito obrigada. Só gratidão. Vamos ver se nosso presidente consegue aqui falar. Diego, ajuda ele, Diego. Aproveito agora para agradecer ao Diego, que está sempre aqui conosco, sempre nos ajudando. É uma pessoa, assim, uma peça fundamental que a gente tem na Soperge. Sempre bom ter Diego por perto, viu, Diego? Vamos ver se ele consegue. Obrigado, doutor. O doutor Cláudio ainda está mutado ainda. Deixa eu só verificar. Vê aí se pode ajudar ele. Ele está entrando novamente. Tá. Deve estar entrando pelo celular. E deem uma abridinha no drbartô.46graus.com, que a gente não conseguiu vou mostrar. colocar aqui no chat. Né? .46graus.com. Ele ainda está provisório, por isso que está assim. Uhum. Estamos terminando o site. Doutora Elizabeth, o doutor Cláudio entrou. Opa! Bem, eu estou, então, agora no celular. Eu queria cumprimentar a doutora Elizabeth Parente, que é presidente do nosso grupo de trabalho das ligas de pediatria, sempre trazendo temas extremamente polêmicos e extremamente agradáveis. E parabéns, Elizabeth, porque realmente os temas que você traz sempre são muito palpitantes. Não tem como não deixar de falar do Dr. Lotufo, que sempre faz essas apresentações deliciosas, que todos nós gostamos e que aprendemos muito, né? E cumprimentar também o Matheus, a Mariana e a Maria Letícia pela brilhante exibição e dizer que foi uma noite ótima e realmente, Elizabeth, parabéns, foi muito, muito bom mesmo, tá? Obrigada. Eu é que agradeço o seu apoio, está sempre conosco, sempre incentivando, e isso só é possível quando a diretoria apoia, né? Então, muito obrigada, eu é que lhe agradeço. Okay. Tá bom? Então, uma boa noite a todos, muito obrigada, foi ótimo, delicioso. Faremos outras, com certeza. Tá bom, gente? Tchau. Boa noite, muito obrigada. Beijo a todos. Boa noite, doutor.